Olá, pessoal! Nesse vídeo, irei explicar de forma rápida e resumida quem são as pessoas consideradas como incapazes em nosso ordenamento jurídico. Primeiramente, precisamos entender que nossos doutrinadores seguem algumas linhas de raciocínio jurídico que podem ser diferentes umas das outras. Alguns seguem o raciocínio clássico, positivista, mais restrito ao texto da lei. Já outros seguem um raciocínio mais contemporâneo para compreender as normas, ou seja, através de um olhar mais constitucionalizado e pautado na dignidade da pessoa humana. Bom, os incapazes estão descritos nos artigos 3 e 4 do Código Civil e são divididos em dois grupos, os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes só seguem o critério da idade, ou seja, são aqueles que ainda não atingiram 16 anos de idade somente. Sendo assim, todas as pessoas menores de 16 anos são consideradas absolutamente incapazes à luz da nossa lei. Já os relativamente incapazes são alguns grupos de pessoas. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxico, os pródigos e aqueles que por causa transitória ou permanente não puderam exprimir a sua vontade. Em relação às pessoas com deficiência, temos que nos atentar a alguns detalhes. A Lei 13.146 de 2015, conhecida popularmente como Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituiu uma série de direitos e garantias visando a inclusão e a igualdade material, objetivando a igualdade de condições, direitos e oportunidades. Concentrado na inclusão e na preservação da dignidade dessas pessoas, o Estatuto removeu a obrigatoriedade do Instituto da Incapacidade para as pessoas com deficiência, criando um novo modelo protetivo para elas, que é o próprio Estatuto. Sendo assim, a partir do início da vigência da lei, as pessoas com deficiência não são automaticamente submetidas ao regime protetivo da incapacidade, mas sim, agora, ao regime protetivo do Estatuto, que é pensado e elaborado para conferir mais qualidade de vida e dignidade para todas essas pessoas. Assim, todas as pessoas com deficiência são legalmente consideradas plenamente capazes. Existem casos em que se discute se a pessoa vulnerável que não pode exprimir sua vontade será ou não considerada relativamente incapaz, justamente em razão das correntes jurídicas. Para os positivistas, essas pessoas serão consideradas relativamente incapazes, se submetendo ao regime da incapacidade, justamente em razão da previsão legal. Já para os contemporâneos, não necessariamente, sendo necessário que cada caso seja analisado individualmente. No artigo 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, podemos ver que é assegurado à pessoa com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas, e que, quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, nos termos da lei. Porém, é uma medida extraordinária, limitada, pois não alcança direitos existenciais como, por exemplo, o direito ao corpo, à privacidade, à saúde, ao voto, ao matrimônio, e também durará o menor tempo possível, só enquanto for necessário. Outra possibilidade, que é bem menos invasiva, é o processo de tomada de decisão apoiada, onde a própria pessoa a ser apoiada poderá se valer desse instituto como um instrumento para tomar uma decisão sobre atos da sua vida civil com maior segurança, podendo assim exercer a sua capacidade de forma plena. Já no Código Civil, as hipóteses de curatela estão no artigo 1767 e seguintes, e as regras em relação ao instituto da tomada de decisão apoiada se encontram no artigo 1783-A. Em relação aos menores, o instituto cabível é a tutela, que é encontrada no artigo 1740 em diante do mesmo Código. Por hoje é só. Para mais conteúdos valiosos de direito, não deixe de seguir o canal e de deixar o seu like no vídeo. Até a próxima!